Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver a aula 15 da frente 4E, que fala sobre os sais. Então, nós já vimos os ácidos, já vimos as bases, e aí, o que a gente percebeu? Que os ácidos são aqueles que, quando em contato com a água, liberam o cátion H+, as bases são aquelas que, em contato com a água, liberam o ânion OH-, que é a hidroxila, né, ou oxidrila, ou o ânion hidróxido, e a mistura entre ácidos e bases forma sais, porque ácidos caracterizados pelo H+, as bases caracterizadas pelo OH-. Então, quando eles reagem, eles formam a água e mais um sal, que daí vai depender do ânion do ácido e do cátion da base. Tudo bem? Quando todos os H+ e os OH- se unirem para formar água, o meio ele vai deixar de ser ácido ou básico, aí vai surgir um meio neutro, se a quantidade de H+ for igual a de OH-, tá? Isso é muito importante. A reação, então, é de neutralização, porque está surgindo um meio neutro. O sal é a junção do cátion da base e do ânion do ácido nessa ordem. Então, aqui a gente tem o OH- é um ânion. Então, aqui na frente a gente vai ter um cátion. Esse cátion da base, aqui a gente tem o H+, que é um cátion. Então, aqui do lado vai ter um ânion do ácido. Então, a junção do cátion da base com o ânion do ácido nesta ordem vai formar o sal, tá? Então, primeiro o cátion, depois o ânion do ácido. Beleza? Então, vamos ver um exemplo mais básico de todos, né? Ácido clorídrico com hidróxido de sódio. NaCl mais NaOH. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. Então, aqui nós temos a base e aqui nós temos o ácido. Tranquilo? Aqui, deixa eu escrever aqui embaixo, então, esse é o ácido, essa aqui é a base. Quando eles reagem, o que forma? Você une o cátion da base com o ânion do ácido, nesta ordem. Então, NaCl. E aí você une o H com o OH. H2O, forma uma molécula de água. Então, essa é a reação da química mais famosa de todas. Ácido mais base dando sal, que é a nova função química inorgânica que nós estamos vendo, mais água. Essa é a função, é a reação química mais famosa da química, reação de neutralização. Ácido mais base dando sal mais água, tá bom? O que é importante a gente lembrar? Sal é um composto iônico, porque ele é a junção de um cátion, da base, com um ânion do ácido. Então, ele é um composto iônico. E é formado por ligação iônica, obviamente, né? E aí, para fazer a fórmula do sal, você tem que balancear. A carga elétrica total de qualquer substância deve ser zero. O que isso significa? Significa aquela regra do tombo. Porque aqui, por exemplo, aqui quando você separou o Na do OH, como que ficou? O Na ficou cátion, né? Ele ficou Na+, que é mais um, né? A gente acaba tirando um, porque ele não importa, né? E aí, aqui ficou o quê? Quando você separou o H do Cl? Ficou Cl menos, que é menos 1, né? Para balancear isso aqui, a carga elétrica total deve ser zero. Nesse caso aqui, menos 1 mais 1 dá zero, quando você formar o sal, né? Que é o NaCl. Mas também significa que você faz aquela regra do tombo. O 1 do Cl- cai para o Na. O 1 do Na cai para o Cl-. Então, aqui, não precisava nem ter feito, né? Fica NaCl, que é o cloreto de sódio, que foi o que formou lá em cima, tá? Um exemplo um pouco mais útil. O cátion é o potássio. O ânion vem do ácido sulfúrico, que é o SO4 2-. E nesse caso aqui é mais um, né? A gente está suprimindo ele de novo. O 1 vai lá para o SO4, é do SO4, então tem que ficar entre parênteses.
e o 2 vem aqui para o potássio. Então, fica K2, K com o 2 do SO4, e aqui SO4, 1 só, né? K2, SO4. Se aqui tivesse uma carga 2 ou 3, aí ia ter que colocar entre parênteses e lá embaixo, tá? Inclusive, depois a gente vai ver alguns exemplos, mas se a carga desse é igual àquele, a gente acaba simplificando. Se ficasse, por exemplo, claro que isso não existe, né? Mas só uma opção. K2, SO4, 2. Daí, você simplificava os dois, ficava KSO4. Mas isso não existe porque a carga do potássio é mais 1, né? Mas é só para vocês terem a visualização já. Tranquilo? Vamos ver como é que a gente faz nomenclatura de sais. Sais é bem simples para dar nome. Então, nós temos, vai depender do ácido. Do ácido e do ânion. Tem que dar nome para o ânion. Que daí é aquele que a gente já tinha visto, né? Mosquito teimoso, mosquito teimoso, timato, tipico, timeto, no vidrico. Então, se o ácido termina em ico, que é aquela lista básica, o ânion vai terminar em ato. Se o ácido termina em oso, o ânion vai terminar em ito. Se o ácido termina em hídrico, o ânion vai terminar em eto, tá? Então, vamos ver os ácidos mais comuns que a gente tinha visto aquela lista. Não como bolo claro, só pão. H1, H2, H3. H1, H2, H3. E aqui, todos O3 menos os dois últimos, né? Que é O4. Então, esses aqui são os ICO. Ácido nítrico, ácido carbônico, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Então, aqueles ali vão gerar os ânions eto, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo. HClO3. Eu vou fazer um exemplo com todos de cloro, esses aqui, então deixa eu anotar ali do lado, que eles são ICO, né? Todos de cloro. Eu vou apagar esse aqui, daí esses aqui vocês já copiaram em algum lugar, né? Para a gente fazer na sequência. Então, vou começar pelo HCl, reagindo com NaOH. Esse aqui é o ácido clorídrico, certo? Ácido clorídrico. É um hidrácido, não tem oxigênio, e os hidrácidos todos terminam em hídrico, né? Então, quando ele for separado aqui, ele vai gerar o Cl-, que é mosquito teimoso, timato, tipico, timeto, no vidrico. Então, aqui está o ácido e aqui está o ânion. Então, se esse é o ácido clorídrico, ele vai gerar o ânion cloreto. Então, esse aqui é o ânion cloreto. E para dar nome para sais, você faz o nome do ânion seguido de D mais o nome do cátion. Então, nome do ânion é cloreto. Então, ali quando você reagiu, formou NaCl mais H2O. Esse aqui o nome dele, ele é um sal, né? O nome dele é nome do ânion mais D mais nome do cátion. O nome do ânion é cloreto. Mais D e mais o nome do cátion. O cátion vem da base, né?
Então, cloreto de sódio. Aqui você só repete o elemento, né? Tudo bem? Agora vamos ver o HClO3. HClO3, que é daquela lista lá, né? É o ácido clórico. Reagindo com o NaOH. NaOH. Nesse caso aqui, quando a gente dividir aqui, vai ficar como? H com OH vai formar água. E aqui o sal vai formar o quê? O cátion seguido do ânion, né? Então, NaClO3. Beleza? Mais água. Esse é o sal. Então, ele está vindo do ácido clórico, né? HClO3 está naquela lista dos bases, então esse aqui é o ácido clórico. Então, se esse é o ácido clórico, ele vai formar o ânion clorato. Então, o ClO3- é o ânion clorato. E aí, para dar nome para o sal, você coloca o ânion seguido do elemento que vem da base, né? Então, vai formar o clorato de sódio. Então, esse aqui é o clorato de sódio. Esse é o sal, clorato de sódio. Tá bom? Vamos ver agora o HClO4 reagindo com o NaOH. Então, se fosse HClO3, seria o ácido clórico. Então, esse aqui é o ácido perclórico, né? Este é o ácido perclórico, porque ele tem um oxigênio a mais. Se ele é o ácido perclório, ele vai formar o ânion perclorato. Então, quando eu dividir aqui, vai ficar o ClO4-, vai ficar o ânion perclorato. Tá? E aí, a reação vai ficar como? Então, eu junto o cátion da base com o ânion do ácido. Então, fica como NaClO4. E esse aqui, que é o sal, o restante é água, né? Porque junta o H com o OH que sobraram, né? E aí forma água. Então, esse aqui, que é o sal que foi formado, tem qual nome? Ânion mais D mais cátion da base. Então, perclorato de sódio. Perclorato de sódio. Beleza? Agora vamos ver para baixo. Nós vimos o HClO3, nós vimos o HClO4. Agora vamos ver o HClO2 mais o NaOH. Então, aqui nós temos o ácido mais a base, vai formar um sal e água, né? Então, qual ácido que é esse aqui? Se fosse o HClO3, seria o ácido clórico. Como é HClO2, que tem um oxigênio a menos, é o ácido cloroso, tá? Diminui um, ácido cloroso. Se é o ácido cloroso, vai formar o ânion clorito. Tudo bem? Então, aqui, quando eu dividi o H do ClO2, o ClO2- vai virar o ânion clorito, porque ele vem do ácido cloroso, tá? Então, o que vai formar lá do outro lado? Vai formar o sal. Como forma o sal? O cátion da base seguido do ânion do ácido. Então, forma o Na
ClO2, mais a água, né? Que a água vem do H ligado com o OH. Então, esse aqui é o sal. Como é o nome dele? Ânion mais D mais cátion. Clorito de sódio. Clorito de sódio. Tranquilo? 9,45, ainda tem mais um pouquinho. Então, vamos fazer o último. A gente já viu HClO3, HClO4, HClO2. Agora, vamos ver o HClO. HClO reagindo com o NaOH. Então, aqui nós temos o ácido mais a base. O ácido, se fosse o HClO3, seria o ácido clórico. Então, como diminuiu 2 oxigênios, como é o nome dele? HClO, diminuiu 2 oxigênios, é o ácido hipocloroso. Se tivesse diminuído 1 oxigênio, seria o cloroso. Como diminuiu 2, esse aqui é o ácido hipocloroso. Se ele é o hipocloroso, ele vai formar o hipoclorito, o ânion hipoclorito. Então, quando eu divido aqui o H mais do ânion, esse ânion aqui, que é o ClO menos, ele vai ser o hipoclorito, porque ele vem do ácido hipocloroso. Você olha o final do ácido, que é o oso, né? Então, forma o ânion clorito. Só que nesse caso é hipocloroso, então forma o hipoclorito, tá bom? E o sal que vai formar vai ser qual? Cátion da base seguido do ânion do ácido. Vai formar o NaClO. E esse sal aqui, e o restante é água, né? Como é o nome desse sal aqui? NaClO. É ânion mais D mais cátion. Hipoclorito de sódio. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou dividir em 2 partes, daí depois eu gravo o restante, tá? Até mais.